Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a série clássica, mais especificamente ao segundo episódio da segunda temporada intitulado Lamento por Adonis. Gente, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu confesso a vocês que ele não me desceu muito bem não. Achei ele mediano, achei ele meio bobo, né? Até porque o cartão de visitas dele não é lá grandes coisas, né? Você tem uma mão verde, né, que pega a Enterprise e que segura a Enterprise ali, né? Uma coisa que parece flertar mais com a fantasia do que com a ficção científica, né? Aí depois aparece um cara dizendo que é o deus grego Apolo, num planeta muito distante, esse negócio todo, né? Então, quer dizer, ele tem um gosto assim meio estranho, né, no seu início, né? Mas é aquela coisa, é sempre bom a gente rever, né, os episódios, né, com outros olhos, com outras visões de mundo, né, para poder, à medida que a gente vai envelhecendo, que o tempo vai passando, né, que para você poder revisitar e aproveitar bem esse episódio. Esse episódio ele é interessante por quê? Porque a Enterprise, né, como a gente já falou, né, ela vai parar num planeta, né, onde você tem um ser humanoide ali, tá? Um ser humanoide que tem capacidade enorme de manipular grandes quantidades de energia, e os antepassados deles, né, no caso, ou eles mesmos, né, no caso, há 5.000 anos, né, desceram na superfície da Terra ali no mar Mediterrâneo, né, e viraram as divindades gregas que nós conhecemos, o Zeus, o Apolo, a Afrodite, e por aí vai, né, no caso. Então, é bem naquela vibe do Eric von Däniken, né, do seu livro Eram os Deuses Astronautas, que diziam que os alienígenas teriam estado, né, na Terra, né, em tempos antigos e que teriam ajudado a humanidade a se desenvolver, né, no caso, né. Então, quer dizer, o episódio ele segue essa vibe. É interessante a gente perceber que esse episódio, né, vai de uma certa forma, claro que dentro da visão da mitologia grega, né, mas vai de uma certa forma trabalhar a questão da religião, né, que era um tema, né, que o Gene Roddenberry era muito refratário, né. Gene Roddenberry sempre foi muito refratário à religião, né, e ver um episódio de TOS abordando a questão da religião, mesmo que seja ali trabalhando a coisa da mitologia grega, é um negócio interessante da gente ver, da gente pensar aí, né, no caso, né. E aí, esse episódio ele vai defender a seguinte ideia, né? Num primeiro momento, né, os humanos lá da Grécia Antiga, né, adoravam esses deuses, né, que eram alienígenas, né, no caso, né, mas com o tempo eles foram progressivamente se afastando daquela mitologia, né, indo em direção a um conhecimento mais filosófico, indo em direção a um conhecimento mais científico, né, coisa e tal. E aí esses deuses eles foram perdendo a influência, entendeu, em cima da humanidade. Eles foram embora, voltaram para o planeta de origem deles, né? E foram progressivamente desaparecendo, né? Como se a falta de fé neles, né? Provocasse o desaparecimento deles, como se esses deuses eles vivessem da fé das pessoas, né? A analogia, né, com o poder religioso aí é total, né? Vocês podem perceber isso, né? Porque uma religião, para ter poder, ela precisa ter uma quantidade muito grande de fiéis, né? Se vocês me permitirem um pequeno parênteses histórico aqui, né? Os cristãos, por exemplo, quando apareceram na sociedade romana antiga, né? Inicialmente eles eram, né, uma religião que os romanos não entendiam, né? Os romanos eram politeístas, né? Eles tinham lá a influência da religião grega, né, da mitologia grega na religião deles, né? E aí o que acontece? Quando eles viam aqueles cristãos lá adorando um Deus só e adorando uma cruz, né, que é um instrumento de execução, que é como se fosse um objeto qualquer, uma cadeira, uma mesa, né? Uma cadeira, uma mesa, né? Eles não entendiam o significado religioso daquilo, da cruz, né? Eles começaram a estranhar demais aquela religião, eles começaram a perseguir os cristãos por causa disso, porque aquela religião estava aumentando, a quantidade de fé estava aumentando, né, no caso. Mas isso não impediu, né, o avanço, né? Você reprimir os cristãos não impediu, né, o avanço do cristianismo em Roma, né? O cristianismo em Roma só aumentou cada vez mais, né? Até que o nosso imperador Constantino ele se torna, né, o primeiro, né, imperador romano a se converter ao cristianismo, né? E mais tarde o Teodósio, né, vai ser o imperador que vai tornar o cristianismo a religião oficial de Roma, né? E aí qual vai ser a primeira coisa que o Papa vai fazer? Ele vai usar toda a estrutura de poder do Império Romano, né, o Império sediado em Roma, né, no caso,
mais tarde em Milão, Ravenna também, né? Você vai ter Constantinopla depois também, como a sede do Império Romano do Oriente, né? Mas esse Império Romano ele tem um núcleo central, onde a igreja vai instalar também o seu núcleo central, né? Que vai ser a sede da igreja vai ser em Roma, né, no caso, né? E ao longo, né, das províncias romanas você tinha os bispados, né, onde os bispos, né, cuidavam da expansão do cristianismo naquelas províncias, né? Então foi usada toda a estrutura do Império Romano, política, né, do Império Romano, para você poder aumentar o número de fiéis ao cristianismo pela Europa, e isso, como consequência, acabou fazendo com que, né, a religião cristã tivesse um grande poder político, um grande poder sobre as pessoas. A gente vê esse poder aí até hoje, né, no caso, né? Então, quanto menos fiéis, né, uma religião tiver, menos poder ela tem, né, no caso, né? E é isso que a gente está vendo em Lamento por Adonis, a ponto dos deuses desaparecerem. Essa desaparição dos deuses, né, é aquela coisa, se ninguém mais crê naquela divindade, ela não é mais falada, ela não é mais comentada, não é mais adorada, entendeu? Não é mais estudada, ela desaparece, né? Foi o que aconteceu no episódio, né, que a gente está vendo aí no caso, né? É interessante também da gente falar um pouco, né, do final do episódio, né? O final do episódio ele é muito interessante, por quê? Porque mesmo, né, que o Adonis lá tenha sido destruído, aquele negócio todo, né? Eu não vou entrar muito no plot do episódio não, porque tem muita coisa para se falar desse episódio hoje, tá? Mas mesmo que o Adonis tenha sido destruído no final, ele tenha sido derrotado, tenha ficado ali fragilizado, enfraquecido perante os humanos, né? E depois ele desaparece, né? Quando ele pede, né, para os deuses levarem ele, né? Porque ele já também ninguém mais acredita nele também, ninguém mais pode adorar ele, né? Coisa e tal, né? É interessante você ver como o Kirk e o McCoy começaram um diálogo ali, entendeu? Que se compadecia de ter feito isso, entendeu? Com o nosso Apolo, né? Que o interessante era o seguinte, né? Que o Kirk fala, né? Que tudo que a gente conhece, né, da cultura, né, ocidental, né, em termos de cultura, de filosofia, entendeu? Tudo se desenvolve a partir da adoração a esses deuses, né? E aí é como se fosse e de repente você está matando, né, um desses símbolos, né? Você está eliminando um desses símbolos, né? Então acaba sendo uma experiência dolorosa para todo mundo ali, né, no caso, né? E é interessante você ver isso, né? Que mesmo que você tenha tido um avanço, né, do conhecimento filosófico, um avanço do conhecimento científico, onde você se afasta cada vez mais dessa religião, né? Essa religião não é esquecida, porque ela é o ponto de partida da construção desse conhecimento filosófico e científico, né? É interessante você ver essa ligação, né, entre a religião e esse conhecimento mais filosófico e científico no episódio, tá? Onde você pode fazer isso perfeitamente com a religião da mitologia grega, né? O Apolo também é uma criatura interessante. Por quê? Porque ele é aquele deus, né, que tem características humanas, o que é uma coisa muito típica das religiões politeístas, né? Que você tem deuses que representam, entendeu, sentimentos, comportamentos e procedimentos humanos, né? Ele era um cara muito volúvel, né? Ele era um cara que via os humanos como os filhos dele, ele tinha uma afeição paternal aos filhos dele que ele queria proteger, né? Mas a única coisa que ele exigia é que esses filhos adorassem ele, né, no caso, e disso ele não abria mão. E aí quem se rebelasse contra ele, ele era extremamente violento com eles, né, no caso, né? Então essa coisa de você atribuir características humanas, entendeu, a uma divindade é muito típica das religiões politeístas. A gente está vendo isso aí no episódio, tá? Então por isso que no episódio esses deuses na verdade eles são humanoides, né? Que têm sentimentos e que têm formas de pensar e de se comportar como os seres humanos aí no caso, tá? Vamos falar um pouquinho da nossa personagem, a Palamas, né? É um negócio assim, a Tenente Palamas, né? Que ela acaba se apaixonando, né, pelo nosso Apolo, né, no caso, né? A Palamas, ela é novamente, né, o machismo latente da década de 60, né, que eu sempre falo aqui quando a gente vai analisar TOS, né, mas fez mais uma vítima, né? Lá em Semente do Espaço a gente já tinha visto isso, né? Foi com a historiadora lá, que agora eu me esqueci o nome, não vou me lembrar o nome aqui agora, tá? Que se apaixonou pelo campo porque estudava, entendeu?
vamos dizer assim, grandes conquistadores da história, né, no caso, né? E ela não fazia nada também, ela parecia estar completamente à toa ali, como se a história fosse um ofício completamente sem valor, né, também. Aquele episódio também trabalhou isso. Justamente uma série que depois vai abordar muito questões históricas, né, como está abordando agora em Lamento por Adonis, né. Mas é interessante a gente ver que agora a Palamas, ela é uma especialista em arqueologia, uma especialista em mitologia grega, coisa e tal, né? E por ela estudar essa área, ela acaba aqui ficando meio deslumbrada por essa área. Engraçado que isso sempre acontece com as mulheres que estudam a área de humanas, né? Em Jornada nas Estrelas, né? Ela fica apaixonada ali e você usa, isso sim, um mito, né? Que tinha antigamente, né? De que a mulher é mais sensível, de que a mulher se apaixona fácil, de que a mulher se deixa levar pela conversa dos homens, esse negócio todo, bababá, bababá, né? Que a gente sabe que não é 100% isso hoje, né? Em alguns casos sim, em outros não, tá? Mas naquela época tinha-se uma tendência a generalizar essas coisas, né, para o sexo feminino, né? Então o que acontece? A nossa Palamas, ela acaba ficando seduzida, né, pelo discurso do Apolo, né? Ela meio que vira de lado, fica do lado do Apolo, tenta convencer, né, a tripulação, né, a servir a Apolo, como a adorar a Apolo, coisa e tal, porque Apolo só queria tudo de bom para eles, não sei o que, coisa e tal. Aí o Kirk chega para lá nela, né, tinha que ser o Kirk, né, obviamente, né, e ele faz todo um discurso, né, falando do que é ser humano, do que nos define, do que nos une, que é a questão da humanidade, entendeu? Então ele faz um discurso bonito, tá bem escrito esse discurso, né? Deem uma olhadinha lá no episódio, né, que é um discurso interessante, tá? E aí a nossa Palamas, ela volta, né? Ela desce do Monte Olimpo, né, como o Kirk falou, né, e volta à Terra, né? E ela é obrigada, né, a, vamos dizer assim, desprezar, né, o nosso Apolo, né? Para deixar o Apolo sentido, ele gastar toda a energia dele com a raiva, né? Porque o Kirk queria que o Apolo gastasse a energia dele, porque quando ele gastava a energia dele, precisava se recuperar. E ele gastou toda a energia dele e essa energia era fornecida pelo templo onde ele ficava. O Spock consegue lá na nave, né? Como é que a gente pode falar? Ele consegue buscar umas brechas naquela mão lá que era um campo de força, no final das contas, né? E começa a dar tiros de phaser no templo até vaporizar o templo completamente. E aí o nosso coitado do nosso Apolo fica lá, né? Sem pai nem mãe, completamente desbundado, sem poder nenhum, né? Sem influência nenhuma, né? E aí ele começa a chorar, né? E aí a Palamas chora também, entendeu? E ele fala, eu te amava, o que, que você fez comigo, entendeu? Gente, ficou um pouco piegas, ficou, mas ainda assim consegue transmitir alguma emoção, tá? É interessante você perceber isso, né? E aí depois, né, ele desaparece, né? Pedindo, né, para os deuses buscarem ele, e você tem aquele discurso do Kirk com o McCoy, que ela fala do Kirk com o McCoy se lamentando de ter feito isso, né? Uma última coisa que eu posso falar aqui desse episódio, né, foi o comportamento do Kirk nesse episódio. Mais uma vez ele saiu distribuindo coisas à torta e à direito. Gente, eu juro pra vocês, eu tinha que me abaixar aqui uma hora porque voou uma ferradura da tela da televisão e passou aqui por cima da minha cabeça, de tanta coisa que ele deu nesse episódio, entendeu? Agora, pra você ter uma ideia, né, ele não perdoou nem o Apolo, né, no caso. Nem o Apolo ele perdoou, mas o Apolo deu enxergas para lá nele lá, inclusive começou a estrangular ele que nem o Darth Vader, né, costuma fazer, né? Foi interessante ver isso, né? Agora, o discurso lá do Kirk falando sobre a humanidade foi uma espécie de contraponto, né, a essa cavalice toda, né, do Kirk nesse episódio, entendeu? Então, é uma coisa também que a gente pode mencionar aqui, tá? E é uma coisa que a gente pode mencionar aqui também. Agora, é claro, né, que quando o Kirk dá essas coisas assim, a gente até acha graça, a gente ri, né, acha engraçado, né? Mas ele vacila pra cacete. É aquela coisa, né? É aquele amigo. O Kirk é aquele amigo legal que a gente tem, mas que vacila pra caralho, sabe qual é? Entendeu? Ele é mais ou menos assim, entendeu? Mas é isso, gente. É característica do personagem, tá? É a característica do personagem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, entendeu? Eu gosto muito do Kirk, ainda acho ele meu capitão preferido, deixa eu falar isso, né? Apesar desses coices todos, entendeu? Mas aí é dele, né? Ele deu um coice lá no Scott, por exemplo, e depois passou. Ele fez bem morder a soprada. Deu um esporro federal no Scott, né? Que tava apaixonado lá pela Palamas lá, né? Ele tava fazendo as coisas sem pensar, né?
E depois ele falou assim, não, porque você quase morreu quando você atacou o Adonis por causa da Palama. O Adonis não, o Apolo por causa da Palama, entendeu? Então não, eu não quero perder você também, entendeu? Aquele negócio todo, mas antes passou-lhe um arranca-rabo antes, né? Passou-lhe um pagou geral, né? Como a gente fala aqui no Rio, tá? Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Esse episódio, então, vale a pena você assistir de novo, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixe de se inscrever no Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, aquelas ajudas todas que vocês dão pra gente, que sempre são muito bem-vindas pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.